Olá, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu sou a Janaína Cunha, psicóloga, e a gente vai conversar ali sobre essa questão de meu filho precisa de uma rotina mais rígida, mais firme ou uma rotina com maior flexibilidade. Então a gente vai conversar aí sobre esse tema, tá? Já começa se inscrevendo, clica no sininho para você receber aí todos os vídeos que eu vou fazer. Bom, quando como que a gente entende ali quando a gente pensa sobre um olhar dentro da psicologia? Claro que a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre a individualidade ali dessa criança, né, desse paciente, tudo mais. Então precisa-se ter uma percepção, você como responsável precisa ter uma noção de fato em observar a sua criança para entender o que vai encaixar melhor na rotina de vocês, tá? Então, assim, tem crianças que elas vão apresentar comportamentos muito bons através de uma rotina que a gente fala que é uma rotina mais estruturada, ou seja, com os horários, com tudo certinho e seguindo aquela rotininha, a criança vai muito bem. E caso essa criança saia da rotina, como é uma rotina que ela está acostumada, tem nível de segurança envolvido, emocional, tem uma questão ali onde ela já está habituada, essa criança, caso tenha do dia para a noite uma rotina muito flexível, ela estranha, obviamente, é normal. Mas quando a gente fala numa base ali com a ciência, é fundamental de que qualquer criança, independente da faixa etária e do perfil, tenha minimamente, não precisa ser algo muito elaborado, muito estruturado, mas que tenha assim minimamente uma rotina, tá? E aí não entra numa questão de uma rotina rígida ou flexível, mas sim uma rotina. O que que significa isso? Por exemplo, a criança que tem horário para comer, a criança, tipo, todos os dias toma o café da manhã às 8. Não necessariamente precisa ser às 8 em ponto, mas eu digo em torno disso. Aquela criança que sempre vai almoçar meio-dia, entre meio-dia e meio, ou aquela criança que sempre vai, o horário de jantar é sempre às 7. E aí tem as rotininhas ali dentro do ambiente familiar em si, que é o quê? Ah, e às vezes a criança antes de jantar toma banho, ou então toma banho só de tarde, ou então o horário de dormir, ou então com quem coloca essa criança para dormir e tudo mais. Essas rotinas, entende que ela não é uma rotina não muito rígida, mas também não é uma rotina muito flexível. É uma casa, um ambiente familiar onde existe uma rotina. E sim, gente, tá? Quando a gente fala de psicologia e neurociência, quando a criança ela tá num ambiente onde tem uma rotina, isso traz ali pro cérebro dela uma confirmação de sequência das situações que ela tá naquele ambiente. Então isso favorece para a criança em questão emocional, né, que faz essa conexão em questão emocional, é uma criança que futuramente, né, ela vai vir ali ter um emocional mais estruturado, ela vai se sentir mais segura, naturalmente ela se sente mais amada, porque a rotina ela é construída através de algum adulto, um responsável, que teve um olhar para entender quais são as necessidades dessa criança. Quando a criança ela está num ambiente onde não tem essa rotina tipo zero, essa criança não sente isso como uma questão de afeto, não sente isso como um amor. Ela vai ter uma percepção ali, partindo do ponto de vista de neurociência e psicologia, como um desamor. Ela vai fazer essa elaboração ali, né? Não racionalmente, não conscientemente, porque é uma criança e tudo mais. Mas é o sentimento que ela vai entender daquilo que ela tá naquele ambiente, né? Vocês sabem que eu já falei isso em vários outros vídeos. O ambiente é um dos fatores mais predominantes ali para dizer sobre condutas, né, das crianças. Então, o ambiente que ela tá, se tem uma rotina, essa criança ela vai se sentir sim ali emocionalmente mais estável, mais segura, mais pertencente, né? Se, imagina se dentro dessa rotina familiar, essa criança ela participa, ela brinca, ela interage, ela entende que os adultos estão em volta, em torno dela em algum formato, ou seja, dando atenção para as coisas que ela faz em momentos oportunos. Ela sente isso, então isso traz uma questão ali
emocional, de comportamento para essa criança, onde a rotina vai fazer a diferença no adulto que essa criança vai vir a se tornar. Então, não é sobre ter nem uma rotina muito rígida, tá? E nem uma rotina também muito flexível, porque o cérebro da criança ainda está em desenvolvimento, obviamente, né? Vocês sabem que o nosso cérebro ele vem ali a completar, vamos dizer, né? Um desenvolvimento ali em torno dos 25, 26 anos. Então, tem um tempinho ainda quando a gente está falando do desenvolvimento infantil de crianças. Então, essa criança, se ela está num ambiente onde existe todos os dias uma flexibilidade, naturalmente para o cérebro dela isso gera uma sensação de insegurança. Então, possivelmente será um adulto onde ele vai se sentir seguro em alguma área da vida dele, né? E aí vai vindo outras questões a partir disso também. Então, o ambiente, ele é um dos nossos melhores. Eu gosto de falar ali quando estou com os pais, né? Eles me trazem questões diversas sobre o processo do desenvolvimento da criança e tudo mais, mas eu sempre friso a questão do ambiente. Então, como está esse ambiente? Quais são as pessoas envolvidas que estão nesse ambiente? Porque isso vai moldar ali tanto os comportamentos dessa criança, como também futuramente isso vai dizer ali muito sobre como que essa criança vai lidar, inclusive, com a vida, com resolução de problemas e afins. Então, a rotina e o ambiente é um dos agregadores mais benéficos para o desenvolvimento infantil e a previsibilidade também, né? Que ela vem ali bem juntinha com a rotina. Naturalmente, quando se tem uma rotina estabelecida, já tem ali juntinho uma certa previsibilidade. Então, o cérebro da criança, se tem uma rotina, ele entende essa previsibilidade. Isso é saudável para a criança, sabe? Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.